Bem, passemos agora para o ponto número 1. Os dons não são para elitizar o crente. Número 1. Igreja Coríntia. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Está lá em Atos, capítulo 18, versículo 1 ao 18. É importante você ler esse texto, vou comentar sobre ele. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Coríntio, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola, dirigida àquela igreja, sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar aquela igreja que nenhum dom lhes faltava. Irmãos, quando se fala sobre dons, logo a gente menciona sobre a igreja de Corinto, como diz aqui o final desse ponto 1, o apóstolo Paulo ele mencionou que nenhum dom faltava àquela igreja. E Coríntio, como está descrito, era uma cidade comercial, muita gente passava por ali, um ponto essencial para a propagação do evangelho. Porque uma pessoa que estivesse em viagem lá, comprando mantimentos, comprando mercadorias, ouviria o evangelho e voltaria para o lugar de origem, levando não só a mercadoria que ele comprou, mas também essa mensagem de salvação lá para a família, lá para os vizinhos, e o evangelho assim se espalharia. Ouviria-se falar ali naquela cidade comercial, olha, Jesus é o Cristo, Ele é o nosso Salvador. Essa mensagem iria com esse mercador, iria com essa pessoa que estava de viagem ali em Coríntio e chegaria até os confins da terra, e como é o propósito de Deus. E o que acontece? Essa cidade, ela começou, quando o evangelho chegou até lá, a idolatria era muito grande, feitiçarias e um governo satânico sobre aquela cidade já estava estabelecido há muito tempo, desde a sua fundação. E o apóstolo chega naquela cidade e encontra resistência, até inclusive os próprios judeus que deveriam abrir o coração para o evangelho, eles se negavam. Chegou ao ponto, lá depois você vai estudar em Atos 18, no versículo 1 ao 18, o apóstolo Paulo chegou a renegar o sangue deles. Como assim? Ele disse, olha, o sangue de vocês cai sobre a própria cabeça de vocês, porque eu estou pregando, vocês não estão me ouvindo, e se Deus julgar, se vocês vierem morrer no pecado de vocês, que esse sangue, o sangue de vocês, da morte de vocês, seja cobrado de vocês mesmos. O apóstolo Paulo estava muito chateado, e você vê que, vou usar um termo aqui, meio torpe, né? Ele chutou o balde. Ele falou assim, olha, para vocês eu não prego mais não, para vocês eu não vou pregar. Mas aí, de noite, durante a noite, Jesus aparece para Paulo. Essa é a diferença do apóstolo, né? O apóstolo verdadeiro não é quem disser, esse cara aí é o apóstolo. Não, o apóstolo verdadeiro é aquele que tem um testemunho pessoal de um encontro real e verdadeiro com Cristo. Então, Jesus apareceu para Paulo durante a noite, está lá em Atos 18, depois você confere, e Jesus falou assim, olha, não para de pregar, Paulo, continua pregando, porque eu tenho muitas almas nessa cidade. Irmão, esse é o objetivo de você receber o dom espiritual. Quando você está lidando com situações, você tem o interesse de pregar o evangelho, você tem interesse que pessoas sejam salvas, pessoas sejam libertas, você encontra uma verdadeira barreira, você encontra um verdadeiro impedimento. E Jesus, como o apóstolo Paulo encontrou aqui em Coríntios, e Jesus aparece para ele de noite e fala assim, Paulo, continua pregando, continua anunciando, continua falando de mim, do meu amor, e que eu ainda tenho muitas almas para salvar nessa cidade. Então, esse dom espiritual é concedido ao Paulo. Esse dom maravilhoso é concedido a ele. Ele volta para a cidade, ele volta a pregar ali em Coríntios,
E ele fica mais de 1 ano lá pregando naquele lugar. E ele vence essa barreira espiritual. Quantos homens e mulheres de Deus desistiram na caminhada por tentar fazer a obra de Deus sem esse auxílio dos dons espirituais? A pessoa ela tem um bom raciocínio, a pessoa tem um bom comportamento natural. E ela fala assim, eu vou estabelecer uma igreja, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu vou colocar a mão na massa, eu vou fazer. Mas chega um ponto que a pessoa desiste, ela fala assim, eu não aguento mais. Por quê? Porque o dom espiritual está faltando. Ela está tentando vencer uma luta espiritual, ela está tentando vencer essa luta na carne. Aí ela desiste, ela abre mão da vitória e aceita a derrota e chuta o balde, né, como eu acabei de falar, e ela desiste. Mas Jesus, ele pode aparecer para essa pessoa na palavra de Deus e pode dizer assim, ó, continua pregando. E aí, naquele momento, ele concede o dom e a pessoa vai lá, ministrando espiritualmente, ela consegue chegar até os corações em nome de Jesus Cristo. O número 2, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus naquela cidade, todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual e etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 1 e o 3. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais da igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Então você tem aqui o exemplo aqui da igreja de Coríntios ainda, onde está sendo, o Paulo acusa aquela igreja de ser carnal, de ser imoral, e realmente havia casos de prostituição dentro da igreja e a coisa estava meio desandada. Então, ao mesmo tempo que eles ministravam os dons espirituais, eles também operavam na carne. Mas então os dons eram falsos? Não eram falsos. Se fosse falso, o Paulo teria mencionado isso. Eram dons legítimos, mas ao mesmo tempo que os dons estavam sendo ministrados, havia também esse outro lado. Então é possível, no mesmo contexto, em uma igreja, você ter dons espirituais serem ministrados e também, ao mesmo tempo, um pecado está ali operando. Mas como o apóstolo Paulo também tinha o dom, ele foi usado por Deus para sinalizar aquilo. Eu não estou dizendo que o pecado vai ficar oculto, porque se há dons verdadeiros, se há dons legítimos, o pecado ele é exposto para ser curado pelo sangue de Jesus. Tá certo? Também é por isso que nós temos a palavra da revelação, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, né? E discernimento de espíritos, essas coisas, elas não ficam ocultas. Uma pessoa pode achar que Deus está aceitando o pecado dela porque ela está usando o dom e continuar usando, mas de repente ela vai ter uma surpresa, porque Satanás não vai permitir ela ficar usando o dom de Deus e ao mesmo tempo no pecado. Está só esperando enlaçar bem essa pessoa, para depois que ela estiver toda enlaçada e amarrada, expor ela para a igreja e mostrar a vergonha dela. Então o que ela precisa fazer em nome de Jesus Cristo é se santificar e continuar, não abandonar os dons, mas se santificar. Agora, se ela acha que não vai conseguir se santificar, é melhor parar de usar os dons, porque isso não vai ficar por isso mesmo. Existe um juiz que é Deus e existe alguém que quer cobrar
um preço caro, que é Satanás. E a gente tem que ter a visão dessas coisas e, ao ministrar os dons, ministrar na graça de Deus, em nome de Jesus, na confiança no sangue de Jesus e na santificação para a glória de Deus. O ponto 3, dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, que a mensagem de Jesus possa... e pela fé, né? Pela bondade e misericórdia de Deus e pela fé. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de que, uma vez por todas, que os dons não são garantias de espiritualidade genuína. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está aí lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Então, não é uma posição de superioridade. A pessoa recebe o dom e ministra aquele dom, ela não está recebendo um selo de pessoa superior. Ela está recebendo apenas a possibilidade de servir e ajudar a igreja, ajudar na edificação da igreja. Então, quando a pessoa não entende o motivo de ter recebido o dom, ela acha que ministrar o dom é apenas para ministrar. Aquilo se torna, assim, uma apresentação. Mas o dom em si, ele não é uma apresentação. O dom em si é algo que vai gerar edificação, vai gerar frutos na igreja. Aí tem o caso em que Jesus, naquele grande dia do juízo, ele apartará os bodes das ovelhas e vai falar para quem estiver à esquerda: olha, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E eles vão perguntar: mas Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios? Nós não falamos em outras línguas? Nós não fizemos sinais e maravilhas? Jesus falou assim: olha, na verdade, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais a iniquidade. Então não é atestado, exercer o dom não é atestado de superioridade, ou não é atestado de santificação. Às vezes você pode ver um ministro ministrar maravilhosamente, mas não é por isso que você vai tirar o laudo dizendo assim: esse irmão, essa irmã é a mais santa do mundo. Não é isso. Você tem que entender isso. Existe a possibilidade da pessoa estar usando um dom legítimo de Deus, mas mesmo assim a vida dela não está 100%. Tá certo? E só comentário aqui: há pessoas que falam assim: bom, se Jesus vai falar isso, né, para esses que estão à esquerda, então eu não vou fazer nenhuma dessas coisas, eu não vou expulsar demônio, eu não vou falar em línguas, eu não vou operar maravilha, pelo menos Jesus não fala isso comigo. Irmãos, você não praticar a iniquidade é que livra você de estar à esquerda. Agora, você deixar de fazer essas coisas, deixar de operar os dons em benefício da igreja, deixar de trabalhar em benefício da igreja, isso põe você à esquerda também. Então não adianta você achar que vai chegar lá: não, Jesus, eu não vou ser um daqueles que disseram que expulsaram demônios, porque eu não expulso demônio, eu não falo em línguas, eu não faço isso, não faço aquilo. Não vai isentar você de ficar na esquerda. O que vai isentar você de ficar na esquerda é servir a Deus em sinceridade, exercendo os dons para a edificação do corpo de Cristo.